Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que você precisa fazer para começar em orientação profissional de carreira de maneira fácil, de maneira objetiva, de maneira clara. Gostaria de te mostrar de forma simples o passo a passo que você precisa tomar para iniciar como orientador, orientadora profissional e de carreira. Muitas pessoas me perguntam qual teste eu preciso comprar, qual é o melhor teste do momento, qual é o teste principal do momento que para eu investir um dinheiro e comprar para trabalhar com orientação profissional, quais são os livros, dinâmicas que eu preciso ter para ser um bom orientador, uma boa orientadora. E eu digo sempre o seguinte: você precisa saber muito mais do que simplesmente um teste ou algumas dinâmicas para ser um orientador, uma orientadora profissional, e é muito mais simples do que parece, é muito mais objetivo, muito mais prático do que parece. Vamos ao que interessa, e antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, curta o vídeo e comente se ficou alguma dúvida para eu poder gravar respondendo para você. A orientação profissional, ela tem um passo a passo, ela tem uma estrutura, que é uma estrutura não rígida, mas que é uma estrutura que nos dá o caminho, basicamente o passo a passo que a gente precisa tomar na clínica, na instituição, na escola. São objetivos que a gente tem que alcançar em cada etapa de um processo de orientação profissional e de carreira. Basicamente, você tem que entender essa estrutura, porque entendendo essa estrutura, você até pode fazer um processo sem mesmo usar dinâmicas, sem usar testes, sem usar técnicas. Eu não recomendo que você faça um processo inteiro sem usar técnicas, sem usar dinâmicas, ou pelo menos aplicar aí algum instrumento de avaliação psicológica. Se você puder usar, é muito importante, pelo menos uma dessas 3 ferramentas vai te ajudar demais. Mas se você não quiser, também é possível fazer só por meio de entrevistas o processo de orientação profissional e de carreira. Como é que você faz? E o que você precisa saber? Saber que tem começo, meio e fim, que o processo passa por um momento de autoconhecimento e levantamento de interesses, depois passa por um momento de busca de informações profissionais e um momento de tomada de decisão e escolha profissional. Basicamente, no momento de autoconhecimento, de levantamento de interesses, você precisa ajudar o seu orientando a se conhecer melhor, porque quanto mais ele se conhece, melhor é para ele fazer a escolha. Basicamente é assim, ó. Suponhamos que ele tenha 2 festas para ir, 2 profissões para escolher, 2 festas para ir. Ele, para escolher a festa para ir, ele tem que conhecer o tanto que ele está preparado, pronto para ir em uma dessas festas. O que vai mais chamar a atenção dele em cada festa. E aí ele precisa buscar informações sobre essas festas. Precisa saber o que vai ter lá, que tipo de roupa usar, que tipo de música vai tocar naquela festa. E o autoconhecimento ajuda nesse processo de tomada de decisão de ir para um lado ou de ir para o outro. É claro que na orientação para uma profissão, isso vai ter que ser de maneira muito mais aprofundada, muito mais além do que simplesmente escolher ir numa festa ou em outra. Por quê? Porque ajudar a pessoa a escolher uma profissão é um processo que você ajuda a pessoa a escolher a vida, basicamente, que ela vai levar. Então, só a título de exemplo, quando você vai escolher ir numa festa, você tem que entender se você gosta do ambiente, se você gosta das pessoas que vão estar lá, se você gosta do tipo de coisa que vai acontecer lá. Na profissão é a mesma coisa, eu preciso entender o que eu gosto, se eu gostarei do que vai acontecer comigo depois que eu entrar naquela profissão. Para isso, eu preciso me conhecer, levantar quais são os tipos de interesses. Para isso, eu faço um levantamento de autoconhecimento utilizando-me de testes, utilizando-me de técnicas ou dinâmicas, ou até mesmo por meio da ferramenta entrevista, por meio de conversa com o meu orientando, com a pessoa que eu estou atendendo. Isso aí eu levanto expectativas, o que a pessoa espera do futuro, o que ela gosta de fazer no dia a dia, o que ela faz no dia a dia, quais são as coisas que mais interessam ela no dia a dia, coisas que mais prendem a atenção, livros que ela gosta de ler, filmes que ela gosta de assistir, personagens que ela mais se identifica, pessoas que ela mais gosta e assim por diante. Você se aprofunda nessa etapa de autoconhecimento e levantamento de interesses. Já na busca de informações, você tem que se aprofundar na informação da profissão. Você tem que saber o que vai acontecer nas festas, o que vai acontecer nas profissões, o que vai acontecer quando a pessoa já estiver lá dentro do ambiente profissional. Como é que é o ambiente?
quais objetos existem nesse ambiente de trabalho, que tipo de pessoa eu vou encontrar nesse ambiente de trabalho, o que eu preciso fazer para me formar para essa profissão que eu quero me formar, tudo o que eu preciso fazer para alcançar esse status de profissional, o que essa profissão me oferece para eu me formar nela, para eu me tornar profissional dela. E aí, por fim, a tomada de decisão vem quase que de forma natural. Não é natural, mas é quase que de forma natural, porque a pessoa se conhecendo a profissão, ela vai perceber, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero mais do que eu quero isso, e aí no fim a pessoa vai chegando num processo de tomada de decisão. O que é tomar decisão? É dar cisão, é basicamente você cindir com uma e escolher por outra, deixar uma e preferir outra, ir por outro caminho, por um caminho que você fez de fato a escolha, você decidiu por aquele caminho, você cindiu com um caminho e foi por outro caminho. O processo de autoconhecimento e levantamento de informações leva para essa tomada de decisão mais consciente. Quanto mais informações você tiver do orientando e mais informações da profissão você tiver, melhor. Exatamente por isso que você tem que fazer esse levantamento dessas duas informações. Informações sobre si, né? Sobre o orientando, ele tem que se conhecer, e informações sobre a profissão. Você entendendo que tem essa estrutura, primeiro você se conhece, depois você conhece a profissão, depois toma a decisão, você tem que levar o seu orientando a passar por esse processo, por esse caminho. Você tem que então entender algumas técnicas, algumas dinâmicas que levam a esse autoconhecimento, que leva à busca de informações, que leva à tomada de decisão. Existem livros de dinâmicas, existem técnicas na internet, existem vários instrumentos de avaliação psicológica que levam ao autoconhecimento e ao levantamento de interesses profissionais. Eu vou sugerir aqui do jeito que eu comecei. Eu comecei conhecendo mais ou menos ali 5 técnicas de autoconhecimento, entre técnicas e testes, de autoconhecimento e levantamento de interesses, 2 técnicas de busca de informações profissionais e 2 técnicas de tomada de decisão. Se você conhecer mais ou menos de 3 a 5 técnicas de autoconhecimento e levantamento de interesses, 2 técnicas de busca de informações e 2 técnicas de tomada de decisão, entre técnicas e testes, né? Você já consegue fazer um processo completo de orientação profissional. Por exemplo, se você conhecer a técnica Gosto e Faço, a técnica autorretrato desenhado, se você conhecer a técnica Shopping das Profissões, a técnica Critérios de Escolha, você vai ter que se aprofundar nessas técnicas, conhecer essas técnicas para aplicar essa técnica no seu orientando, para aplicar na sua orientanda, na pessoa que você vai atender. E aí, você conhecendo isso, você já começa o seu processo e depois o seu repertório vai aumentando, a quantidade de técnicas vai aumentando passo a passo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pasta no meu computador, ali deve ter mais ou menos umas 22, 23 técnicas diferentes para esses momentos de autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e tomada de decisão, que as técnicas eu consigo, por exemplo, uma técnica de autoconhecimento, usar para tomada de decisão, uma técnica de informação eu uso para tomada de decisão ou para autoconhecimento. Você, com o passo a passo, com o passar do tempo, você vai conseguindo fazer essa variação de utilização de técnicas. Muitas vezes as pessoas acham que isso é difícil, mas no dia a dia, na prática, você começa a aprender. Existe o tripé da orientação profissional e da psicologia, que é o tripé, os 3 pilares, né, basicamente, estudos, supervisão e psicoterapia, que isso ajuda demais também no momento de você começar a atender em orientação profissional. Mas eu digo mais, eu digo que a gente precisa começar a entender essas técnicas buscando aplicar elas na gente mesmo. Eu, por exemplo, aprendi a aplicar todas as técnicas que eu sei auto-aplicando, fazendo elas comigo mesmo. Por quê? Porque eu consigo entender mais ou menos o que vai passar pela cabeça do meu orientando quando eu fizer a técnica X, quando eu fizer o teste EAP, quando eu fizer o teste EMAP. O que vai acontecer? O que ele vai sentir quando ele estiver fazendo aquela atividade, aquela técnica, por exemplo? Então, eu posso fazer em mim para treinar. E eu vou me desvinculando depois desse medo que eu tenho de começar na orientação profissional, porque é um processo
mais amarrado, digamos assim, nas técnicas e nos instrumentos. As técnicas e instrumentos, eles nos levam a uma facilidade quando a gente conhece eles, e para conhecer é importante que você se auto-aplique. Outra coisa importante para começar é você conhecer teorias. Eu recomendo aí que você conheça pelo menos 4 teorias. A teoria desenvolvimentista, a teoria das personalidades vocacionais do John Holland, a teoria sociocognitiva e a teoria sócio-histórica. Pelo menos essas 4 teorias você precisa não se aprofundar em todas, você tem que escolher uma dessas 4 para se aprofundar, mas você precisa ler pelo menos um artigo que fala sobre elas. Como é que você vai fazer isso? Entra lá no site da Revista Brasileira de Orientação Profissional e você vai encontrar alguns materiais falando sobre essas teorias e você vai se identificar com essa teoria. Por quê? Todo orientador profissional de carreira precisa conhecer como é que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem em suas carreiras. Como é que eu escolhi a minha profissão e estou me desenvolvendo na minha carreira? Cada teoria dessas 4 que eu citei para vocês vai responder de uma forma diferente. E aí eu preciso me identificar com cada uma dessas teorias. Por exemplo, a teoria desenvolvimentista, ela enxerga que a escolha profissional é um processo. Para isso ela tem técnicas específicas da teoria desenvolvimentista. Para isso ela tem testes específicos da teoria desenvolvimentista. A mesma coisa, a sociocognitiva tem os seus testes, as suas dinâmicas, a sua forma de conduzir o processo. E a orientação profissional, as teorias elas se conversam entre si. Elas não são estanques, uma não fica fechada na sua escola sem falar com a outra. Elas se conversam e elas se desenvolvem uma ajudando a outra, uma teoria ajudando a outra no processo de desenvolvimento da própria teoria. Então nós precisamos entender o seguinte: eu conhecendo basicamente essas 4 teorias, e tem uma outra teoria chamada teoria da construção da carreira também, que é uma teoria que eu tenho estudado atualmente, para a gente poder entender como é que as pessoas constroem as suas carreiras. A teoria histórico-cultural, que eu estou escrevendo a minha tese sobre a teoria histórico-cultural do desenvolvimento de carreira, da escolha profissional. Por quê? Porque nós temos que conhecer essas teorias para termos a base. Se não tivermos nenhuma técnica em mão, nenhum teste em mãos, a gente consiga fazer um processo de orientação profissional baseado em autoconhecimento e levantamento de interesses, busca de informações profissionais e tomada de decisão, entendendo como é que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem nas suas carreiras. Olhando assim, parece difícil, mas se você colocar no papel em tópicos, do jeito que eu estou aqui falando para vocês, inclusive eu escrevi aqui em tópicos antes de começar a falar para vocês, vai ficar tudo muito mais claro na sua ideia, na sua cabeça, o que é que você precisa fazer. Primeiro, entender que tem essa estrutura, e eu vou postar vários vídeos sobre essa estrutura para você. E aí, eu já falei um pouquinho no começo também sobre a estrutura. Conhecer aí mais ou menos as técnicas de autoconhecimento, as técnicas de busca de informações e as técnicas de tomada de decisão. Conhecer uma teoria e entender que existe um passo a passo, que a orientação profissional tem começo, meio e fim. Ela começa em autoconhecimento e ela finaliza com a tomada de decisão. E existe também um processo que a gente tem que entender, que são os processos que não são esses do jeito que a gente prevê. E aí a gente tem que às vezes encaminhar para terapia, tem que encerrar o processo no meio, tem que pedir ajuda para outros profissionais, mas esses são a minoria dos processos de orientação profissional. A maioria, a pessoa começa em dúvida entre diversas profissões e acaba funilando ali para uma ou 2 profissões, tá bom? O nosso papel como orientadores profissionais de carreira é conduzir a pessoa nesse processo de tomada de decisão por meio do autoconhecimento e da busca de informações profissionais na prática, tá bom? Se você souber essa estrutura, você já pode começar na orientação profissional de carreira. Por quê? Você sabendo que você tem que levar o orientando a se conhecer, a conhecer os seus interesses profissionais, você sabendo que tem que conhecer técnicas e testes sobre autoconhecimento, técnicas e testes sobre busca de informações profissionais e de tomada de decisão,
você já sabe o caminho para começar. E aí, quando surgirem dúvidas, eu estou aqui para responder. É só você comentar aqui, só você falar comigo no meu Instagram, @ViniciusOliveiraProf, e eu vou te ajudando com o passo a passo do que você precisa fazer para começar na orientação profissional e de carreira. É muito legal quando a gente começa a atender a orientação, porque no primeiro processo a gente fica com algumas dúvidas. No segundo, a gente já responde algumas coisas na nossa cabeça, algumas objeções de dificuldade na nossa cabeça. No terceiro, a gente já começa a se desvincular de algumas técnicas que a gente não gostou muito. Depois a gente começa a escolher como é que a gente vai fazer. Hoje, por exemplo, eu atendo há mais de 4 anos, vai fazer 5 anos agora que eu estou atendendo, e isso me ajuda bastante a me desvincular, por exemplo, de ter que levar um monte de papéis. Antigamente, eu levava um monte de pastas para o meu consultório e deixava elas lá para caso eu ficasse com dúvida. No meio da sessão eu pegava algumas técnicas e lia como é que tinha que fazer. Agora não, eu levo papel e caneta, às vezes a técnica é impressa, e já faço a atividade ali com a minha orientanda só com a ideia que eu tenho na minha cabeça, a não ser quando seja um teste, né? Quando é um teste que a gente tem que seguir o protocolo, mas você vai percebendo que quando você entende a base, a estrutura, que é autoconhecimento, informações, tomada de decisão, você fica muito mais livre para atuar como orientador e como orientadora profissional e de carreira. Entenda isso, sabendo essa estrutura, conhecendo algumas técnicas e conhecendo as teorias que dão base para essas técnicas, para os testes e para o processo de escolha profissional e desenvolvimento de carreira, você pode começar a trabalhar com orientação profissional e de carreira, tá bom? Conhecendo isso, conhecendo essa base desse processo, você já pode dar o seu primeiro passo como orientador, como orientadora. Eu fico por aqui, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você gostou muito mesmo, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Se você ficou com dúvida, não esqueça de comentar aqui embaixo que eu vou responder para você essas dúvidas em forma de vídeo, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.